Olá, mulheres! Estamos aqui novamente seguindo aqui a nossa sessão de vídeos de aula de conhecimento e de mentoria para o nosso crescimento. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você e mais feliz ainda porque eu tenho visto o seu retorno, como é bom ler os recadinhos, como é bom saber que você está absorvendo. Isso para mim é gratificante mesmo, porque eu entendi que Deus me chamou para fazer isso, cuidar de mulheres, e eu fiz uma oração a Deus. Eu falei para Ele que Ele poderia colocar na minha vida todas as mulheres que Ele queria salvar e que eu cuidaria. De repente, meu cuidado não está tão próximo, porque nós não temos algumas, né? Porque tem gente ainda que eu nem conheço, mas não está tão próximo, tal, mas eu estou tentando. Estou fazendo de alguma forma, de alguma maneira, procurando um caminho para poder trazer para você um conhecimento, porque todo conhecimento leva a gente para a luz, tira a gente das trevas, mesmo que a gente já tenha a luz. Mas você pode dizer assim, não, mas eu não estou em trevas. Ok, mas um conhecimento ainda assim clareia, ilumina algum lugar que eu ainda não estava enxergando. Conhecimento é sempre bom. Então, estou aqui na minha parte e eu espero que você esteja aí na sua, fazendo bom uso do vídeo, das lições. Espero que você esteja sendo enriquecida com isso. E isso de verdade alegra o meu coração, fico feliz demais. Mas vamos lá? Eu vou falar com vocês aqui agora a jornada, estamos falando sobre ser forte, e eu vou falar em Deus, terceira parte. Seja forte em Deus, terceira parte, e esse título nós vamos chamar de Nunca Só. Nunca você vai estar sozinha. Vamos lá, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Versículo que traz um alívio para a nossa alma, para o nosso entendimento, né? Porque às vezes a gente se vê diante de algumas situações, fala assim, não, por isso eu não vou passar, eu não vou aguentar. E aí, na verdade, quando a gente conhece a Bíblia, e a Bíblia traz todo o sentido de vida para nós, a gente recebe da Bíblia força, porque Deus nos diz que sim, se eu estou passando por certas situações, Ele permite, porque sabe que a gente consegue passar por aquilo sim. E Ele dá um escape. E também Ele diz que o que a gente está passando, qualquer homem, qualquer pessoa da terra também passa. E essa é uma situação que a gente precisa compreender, né? Porque eu quero trazer para você uma novidade aqui, uma novidade bombástica. Os problemas que você enfrenta, as tribulações que você passa, as dores que você já viveu ou que você está vivendo atualmente, eu tenho uma novidade para te dizer. Eles não são só seus. Pois é, às vezes a gente acha isso, né? Não, só eu que vivo isso, não é possível, mais ninguém, tem que ser comigo. Uma frase que geralmente a gente usa, né? Não, tem que ser comigo, porque para passar só eu mesma, né? E na verdade não são problemas que só você vive.
Todos temos, todos nós temos, dos mais variados problemas, todos nós estamos sujeitos. Nós não estamos sozinhas nas provações e também nem nas vitórias, né? Nós não estamos sozinhas. Mas nós temos um adversário, existe um inimigo que adora vir plantar uma semente no meio dos nossos problemas e dizer para nós que ele é só nosso. Aí existem algumas frases, né? Porque o que Satanás faz? Ele tenta isolar a gente no meio daquela provação, no meio daquele problema. Ele tenta isolar, essa é a artimanha dele. Ele te isola e te acusa. A maior arma de Satanás para enfraquecer, deixarmos de ser fortes em Deus, é quando Satanás acusa. Às vezes você não tem nem culpa, às vezes você tem, e às vezes você errou. E tudo bem, porque a gente erra. O problema nunca foi errar, o problema é permanecer no erro sem se arrepender. Esse é o problema. Mas às vezes a gente erra e de prontidão está lá Satanás na melhor posição dele, que é te acusar. Na melhor força que ele tem para tirar a sua força. Porque quando nós somos atacadas em forma de acusação, primeiro que ele não mostra que é ele. Se ele mostrar que é ele, você vai lutar com ele com o nome de Jesus. No momento em que você discernir que é Satanás, o que você faz na hora? Está repreendido em nome de Jesus. Óbvio. Mas ele é astuto, minha irmã. Ele conhece. Ele te conhece desde quando você nasceu. Ele conhece o mundo. Ele conhece como Deus trabalha no mundo. E é óbvio que ele não vai se permitir ser visto nessa situação. E por não se permitir ser visto, ele vai falar de forma com que você acredite que esse é um problema seu e de repente você vai até confundir a voz do diabo achando que é a voz de Deus. Uau! Como você acha que você pode fazer isso? Porque ele é tão astuto na maneira de falar, ele é tão enganador que ele vai trazer para você percepções de acusação, tentando fazer com que você entenda que só existe um lugar para você, o de isolamento, o de esfriamento e o de entender que você tem que carregar aquela culpa. Porque se você não carregar essa culpa, errada é você, hipócrita é você, mentirosa é você e tantos outros adjetivos que ele vai falar. Só que ele vai tentar falar isso de uma maneira com que você perceba que haja luz nisso. Você vai se confrontar de uma maneira errada. Por que maneira errada? Porque Deus nunca vai te acusar. Então, quando você se sente acusada, sempre, lembre-se sempre disso, sempre, toda e qualquer acusação não vem de Deus. Toda e qualquer acusação vem de Satanás. Então você vai se confrontar por causa da acusação e você vai falar assim: eu preciso passar por isso mesmo, eu errei. Eu preciso padecer mesmo porque eu não fiz o que era certo. E você vai entrar na onda do diabo. Não é isso que você precisa fazer, porque você vai perder a sua força dessa forma. E Deus não tem isso para nós. Amém? As mentiras que ele vai dizer para você são as que geralmente a gente sempre conhece. Aquelas mentiras. Você sofre tanto por isso sozinha. Ninguém se preocupa com você. Aí sabe aquelas coisas que a gente começa a acreditar e se isolar? Então, aí ele vai falar assim:
Nossa, mas você é muito ruim no que você faz. Tá vendo? Fulana já alcançou. Fulana já casou. Fulana é feliz. E você, nossa, que vida deprimente que você tem. Que vida ruim. Palavras mentirosas de acusação que ele, como um bom pai da mentira, faz. Então, você não é a única, porque eu também já ouvi isso. E eu não vou dizer para você somente no passado, porque Satanás, ele não desiste. Se tem uma coisa que a gente deveria até copiar, né, porque ele não tem nada de bom, mas é a persistência, porque ele não desiste, E eu já ouvi, eu ouço e eu sei que na minha caminhada eu ainda vou ouvir, porque, como eu falei da outra vez, Deus tem um plano e Ele tem uma cilada, e a cilada dele é fazer a gente não viver o plano que Deus tem pra gente. Então Ele vai persistir durante tempos e tempos, Ele vai persistir por dias e dias, e a gente vence Satanás na nossa força de também permanecer em Deus. Amém? Então, assim, Deus, Ele não tem favoritismo, né? Naquilo que se diz em relação à palavra, naquilo que é em relação às promessas de Deus, Deus não tem favoritismo. Deus não vai olhar para mim e falar assim, prefiro a minha filha Priscila porque ela me obedece, ela é pastora. Não, irmãs, não, Deus não tem favoritismo. O que nós precisamos reconhecer, né, daquilo que é a nossa parte de fazer, é que a gente não pode chegar diante de Deus de qualquer maneira, porque Deus não tem favoritismo. Porém, eu também não chego de qualquer maneira, porque a diferença, de repente, entre nós é que existem entre nós mulheres que amam mais a Deus, não Ele que ama mais uma do que a outra. Mas entre nós pode ter mulheres que amam mais a Deus do que a outra. Isso pode acontecer. E isso é que faz uma diferença. E isso não pode entrar na sua cabeça como se Deus estivesse valorizando alguém mais do que a outra. Não. De repente a busca dela está sendo maior do que a sua. E isso não te serve, não deve te servir como um sentimento ruim de inveja. Pelo contrário, isso deve servir você como um sentimento de inspiração. Quando você olhar para uma mulher e ver que ela tem uma força maior do que a sua em buscar a Deus, e ver que de repente ela está num nível um pouco maior do que o seu de intimidade, de vida com Deus, não olhe para ela com inveja, não olhe para ela com ranço, como nós dizemos aí, como está a palavra do momento. Não faça isso, não permita que seu coração seja rebelde a esse ponto, não permita que seu coração se suje a esse ponto. Olhe para ela como alguém que tem alcançado algo que você precisa alcançar. Olhe para ela com pureza, com um olhar de pureza. Uau, se ela conseguiu, eu posso conseguir. Porque ela não é melhor do que eu. Deus não ama ela mais do que a mim. Se ela conseguiu, eu posso. Então, o que eu preciso fazer? Me dedicar. Então, o que eu preciso fazer? Buscar. Então, o que eu preciso fazer? Entrar na presença de Deus com um coração contrito, quebrantado e obediente. Porque ninguém atrai a presença de Deus de forma profunda, né? Porque a Bíblia fala que Ele está perto de quem tem um coração contrito e quebrantado. E sobre quem é obediente, a gente demonstra o nosso amor. É a forma de demonstrar que amamos a Deus quando nós obedecemos o que Ele diz. Então, analisa como é a forma que você tem buscado o Senhor, porque é isso que faz a diferença.
Então Deus não tem favoritismo. O que precisamos entender é a forma como nós nos apresentamos, como nós chegamos a Deus. Ele recebe todos que o buscam. A gente precisa ter um coração humilde, quebrantado, obediente. Coisa que não vale para quem é arrogante. Coisa que não vale para aquele tipo de mulher que sabe tudo. Você conhece mulher assim? Olha, eu vou te contar, irmãs, não tem nada pior. Aquela mulher que quer mostrar que sabe, aquela mulher que tudo ela tem uma palavra. Sabe aquela coisa assim, ó, você tá ensinando, você tá falando e a mulher tá assim, ó, já sabia, eu sei. E eu sou convertida antes do que Satanás. Antes de Satanás entrar na história, eu já sei, já conheço Deus. Sabe essas pessoas que querem se apresentar, querem mostrar que sabem? Então, arrogância é o nome disso. Para essas pessoas é mais complicado. Essa é a diferença. Porque para Deus não existe essa acepção. Mas quando nós chegamos diante de Deus da maneira errada, nós não vamos ter Ele da maneira certa. Você entende isso? Então, pessoas cheias de justiça própria, elas precisam saber lidar com Deus. Elas precisam baixar a bola, elas precisam tornar-se humildes, elas precisam quebrantar o coração e estarem prontas para ouvir. Porque geralmente essas pessoas que sabem tudo, elas têm uma resposta para tudo, mas são rasas, são fracas e não avançam. Geralmente, pode observar. Há um número imenso de mulheres preciosas, preciosíssimas, que se sentem sozinhas e isoladas. Por quê? Porque estão ouvindo as mentiras de Satanás. E aí elas se isolam, elas se sentem acusadas, não se sentem dignas muitas vezes. Outras se comparam, e a comparação é onde leva o entendimento da inveja que eu falei. Aí você entra num quarto escuro terrível. E o que nós precisamos fazer? A gente precisa saber lutar juntas, porque juntas a gente vai ter força. Amém? Talvez você esteja se sentindo sozinha, talvez você esteja se sentindo acusada, talvez você, diante das situações que você está vivendo, você está ouvindo de que você passa por essa luta e ninguém mais passa, só você. E eu quero dizer para você que isso é mentira. Mentira, é uma mentira do diabo, que você não pode acreditar. É uma mentira. Você não pode ficar sozinha, você não pode ficar isolada. Ah, mas quando eu tô com um problema eu gosto de sair de perto de todo mundo. Não, é mentira do diabo isso. Você dá condições para o diabo trabalhar mais e mais, porque a estratégia dele é te isolar. A estratégia dele é te manter distante de pessoas que podem te ajudar. Aí, diante disso, a gente entra também numa outra situação onde você, por exemplo, que está me ouvindo e que não congrega numa igreja, você passa por isso. E esse é um dos seus maiores erros. E é por isso que você se encontra fraca muitas vezes. Porque não tem como você ser forte, minha irmã, se você não estiver diante de pessoas que te ajudam a ser forte também. Por quê? Porque às vezes o problema é que você está passando, se você estiver aqui em comunhão, em comunidade, na igreja, num lugar onde você precisa congregar, você vai ver que vai ter mulheres, vai ter pessoas que passam por aquilo que você está passando ou que você passou e que venceram. Isso vai ser para você um encorajamento, isso vai ser para você uma força. Eu te pergunto como você vai receber isso se você não sai da sua casa. Cristo em casa, minhas irmãs, não dá certo. Cristo em casa é para você buscar a sua intimidade, mas é na igreja que você se fortalece. É na igreja, é na comunhão. Você precisa participar da comunhão. Você precisa estar dentro, até porque quando Jesus voltar,
ele vai buscar a sua igreja. E não pense que você é a igreja sozinha, porque não tem como. Igreja é corpo, porque muitas pessoas dizem, né? Ah, mas eu sou igreja. Se você é sozinha, você não é. Porque qual parte do corpo você é sozinho? Existe alguma parte, algum membro do meu corpo aqui que está em outro lugar e eu estou aqui? Não tem como. Quem é igreja está junto com os irmãos. E é bem capaz que se Jesus vier buscar, quando Jesus vier buscar a igreja, é bem capaz que você possa ver isso, porque todo olho vai ver, toda língua vai confessar, você possa ver e não subir. Por quê? Porque você se achava igreja na sua casa. Não. Você precisa da comunhão. É bom isso aqui, ó. É bom vídeos. Mas isso aqui não é tudo. Você precisa estar no lugar da comunhão. Amém? Não deixe o diabo mentir para você, usar as artimanhas e te fazer ficar isolado, te fazer ficar distante, porque isso vai te enfraquecer. Então, eu quero dizer para você que diante das acusações de Satanás, você tem um Deus que é o seu redentor. O diabo pode te acusar, mas Deus te levanta. Deus te encoraja. Deus não aponta o dedo para você. Deus não fala para você do seu pecado. Deus fala para você, vem e não peques mais. Deus fala para você, ok, agora muda a sua vida, prossiga, continua. Ele já pagou o preço na cruz por nós. O sangue dele já foi vertido até para o pecado que você vai cometer amanhã, até para o pecado que você vai cometer ano que vem, daqui a 10 anos. Jesus já pagou o preço na cruz. Então, eu não posso dar a oportunidade de Satanás usar algo que Jesus com sangue conquistou para mim, conquistou para você, e viver uma mentira. Não permita que o diabo te acuse. Não permita, porque você tem um Deus que é o seu Redentor. Amém? Você precisa entender, você precisa ser encorajada com essa palavra a sair de um lugar que você compreende que você está sozinha. Sair de um lugar que você compreende que você está isolada. Não, nunca só. Nunca. Nunca, nunca mesmo, de verdade. Permita-me te assegurar de uma coisa. Me dá a permissão de falar algumas verdades para você. Deus não está zangado com você. Sai desse lugar de isolamento, sai desse lugar de acusação e vai para o lugar que Deus quer que você vá. Ele não é o seu acusador. Ele não tem esse papel. Como eu falei aqui, se você se sente acusada, pode ter certeza que quem faz isso não é Deus, não é o Senhor. Quem te acusa é Satanás. Ele está mais do que disposto a te ajudar. Acredita nisso. Ele estende as mãos, a mão dele não está encolhida, os ouvidos dele não estão agravados para que não possa te salvar. Ele está disposto, ele quer mudar a sua história, ele quer mudar a sua situação, ele quer mudar o que você vive, os planos que você tem, os sonhos, a sua esperança de ver as coisas diferentes. Ele quer entrar na sua história e fazer diferente. Acredite nisso. E principalmente, você não está sozinho. Você precisa acreditar nisso e fazer alguma coisa por isso. Porque a ação do diabo, a artimanha dele é te isolar e te enfraquecer. Mas para que você seja forte em Deus, você precisa acreditar que Deus é o seu Redentor, que Ele cuida, que Ele está com você, que Ele quer te ajudar e que você não está sozinho. Amém? Você pode repetir assim comigo: eu sou forte porque não estou sozinha. O meu Senhor é o meu Redentor e não o meu acusador. Repita isso para você, porque é uma verdade que você precisa carregar todos os dias. Quando você carregar essa verdade em você, você vai aniquilar
muitas coisas que o diabo fala no seu coração e que não vai ter mais peso, não vai gerar mais angústia, não vai gerar mais dor, não vai gerar mais acusação sobre você. Porque ele pode até te acusar, mas Deus é o seu Redentor. Amém? Que você viva cada dia mais forte com essa palavra. Deus te abençoe. Até a próxima!